Jeremias capítulo 18, e nós vamos continuar aquela ministração que começamos na semana passada, né? Nós iniciamos uma palavra onde o tema, eu falei para vocês como foi a experiência, né? O Abílio compartilhando com a gente, eu já contei isso. Se você quiser assistir mais uma vez, só você entrar lá no Facebook, né? Que tem lá a mensagem domingo passado. E às vezes também no canal da Igreja Renovar, você vai encontrar lá, inclusive o Café Pastoral também, você encontra lá no canal da Igreja Renovar. Mas nós estamos falando sobre vasos trincados, e esse assunto que nós estamos tratando, queridos, tem sido assim, foi um debate, não debate, mas foi uma conversa muito boa, pelo menos na célula que eu estava presente quarta-feira. Foi um momento da gente compartilhar algo muito especial, e como que é sério esse tema. O quanto que é importante esse tema, e o quanto nós devemos mergulhar nele. Eu quero ler o texto com você, e a gente vai fazer uma pequena revisão do que foi domingo passado, e aí vamos entrar na palavra de hoje. Nós não vamos terminar esse assunto hoje, nós vamos continuar para outros domingos também, ok? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu falei aqui no domingo passado sobre o contexto histórico, não vou repetir esse contexto, porque o nosso tempo não permite, mas eu tenho certeza que algo que ficou gravado, pelo menos no meu coração, diante de muitas coisas que nós estudamos, que nós mergulhamos aqui, ouvimos também, é que não somente você saber que você é barro, você ter a ideia correta de que você é barro, você precisa desejar ser barro. Porque você saber que é barro, todo mundo já sabe. Eu sou barro nas mãos do oleiro. Eu sou barro, todo mundo já sabe. A gente até brinca, né? Fala, você é vaso, né? Tem essa brincadeira, né? E aí a gente usa esses termos, mas a verdade, nós saímos aqui com uma pergunta. E qual foi a pergunta? Quem quer descer à casa do oleiro? Quem está disposto a descer à casa do oleiro? Já que somos barro, eu preciso então agora fazer uma escolha. Eu preciso desejar ser barro. Eu já sei o que eu sou. Agora eu preciso desejar isso. E eu preciso desejar ser barro para estar nas mãos do oleiro, para que ele possa trabalhar a minha vida. E aí a gente começa a pensar algumas coisas a respeito disso. E eu quero hoje completar essa palavra, e eu acho que nós não vamos conseguir terminá-la hoje. Mas está muito claro nesse texto que o oleiro é a figura de quem? É a figura do próprio Deus. Então o oleiro é a figura de Deus. Bom, a pergunta é óbvia, a resposta também. E o barro quem é? Somos nós. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. Está muito claro também qual era o objetivo do oleiro nesse texto. O objetivo do oleiro era formar um vaso sem trincas, sem pedras, sem raízes. Ele queria formar um vaso de honra. Esse era o objetivo do oleiro. Mas quais as etapas de um barro para tornar-se um vaso? Existem algumas etapas que o barro ele precisa passar para ele se tornar um vaso. Você está aí, meu querido? Amém? Ok. Primeira etapa que o barro precisa passar é a extração. Ou seja, o barro ele é extraído de algum local. Então, geralmente, esse barro que é extraído de algum local, ele vem cheio de pedras, ele vem cheio de raízes, por vezes vem até lixo misturado com barro. Então, esse barro é como o nosso estado longe de Deus. Então, nós estávamos longe do Senhor, e como barro, ele foi nos buscar, e junto com esse barro, o que veio? Vieram pedras, vieram raízes, veio lixo também junto, ok? E o barro vai começar a ser trabalhado. Então assim era o nosso estado. E o que Deus, que é o oleiro, deseja? Ele deseja nos tirar desse estado. Ele quer fazer aquilo que o oleiro estava fazendo. Aí vem a preparação do barro.
Bom, como o barro vem cheio de impurezas, a gente precisa tratar o barro. O oleiro precisa tratá-lo. E esse tratamento é algo muito difícil para o barro, assim também como é para o oleiro. Então é um trabalho muito grande para a preparação desse barro. Sabe o que eu fiz? Aí eu fui no YouTube e coloquei lá, oleiro fabricando vaso. Aí veio um canal do YouTube aqui de Itaboraí. Aí eu fui assistir o oleiro José, o nome dele, para tentar fazer a propaganda, nem conheço. E aí ele explicando como são as fases do barro. Eu achei muito interessante, aqui em Itaboraí. Desculpa. E aí o que aconteceu? Ele começou a explicar as fases do barro. E ele nos levou, mostrou, né, nas cenas, um local onde estava o barro. E aí ele mostra a qualidade do barro, que estava cheio de pedras, cheio de sujeira. Ele fala, agora eu vou pegar esse barro e vou levar para um local específico. Então ele coloca esse barro num local tipo uma cisterna de cimento, e aquele barro, ele começa a ser molhado, e fica ali meses. Porque quando ele chega na cisterna, ele quase preenche a cisterna toda a ponto de transbordar. Passado alguns meses, ele está lá no fundo. De tanta água que começa a bater sobre ele, ele vai afundando. E mais interessante ainda, ele mostrava nas cenas os vasos que quebraram. E os vasos que quebraram também eram jogados nesse local. Então os vasos quebrados eram jogados junto com esse barro que seria transformado em vaso. E ali eles ficavam um tempo recebendo água. E aquela água, então, nesse processo que acontecia de preparo, acontecia justamente o quê? Eles estavam aqui em cima, né, no nível de egoísmo, de soberba, de orgulho, e aí começava a baixar. Por quê? Porque a água começou a penetrar na vida deles. É tão interessante isso, queridos, que a gente começa a pensar que água é essa que pode nos transformar. Bom, é muito claro na Bíblia. Qual é a água viva? Quem é a água viva? É Jesus. Portanto, é Jesus que é a água viva que começa a tratar conosco. Mas a palavra de Deus também, ela é simbolizada pela água. Então, à medida que você se entrega, você reconhece, eu sou barro. Eu fui extraído de um local onde em minha vida havia pedras, havia raízes, né? Eu desejo ser tratado pelo oleiro, e ele vai me colocar no local onde eu preciso parar e receber a sua palavra. Eu preciso receber essa palavra em minha vida, eu preciso receber esse Jesus na minha vida. E aí você vai começando a ser tratado. Então há um tempo de amolecimento na nossa vida, é um tempo de maturação, porque até você chegar lá naquele, acho que aqui dá para rodar, dá, joguei longe, pode deixar, aí você até, nem sabia, até esqueci desse detalhe. Então até você chegar na mesa do oleiro, que é também chamada torno do oleiro, você precisa passar por esse processo. Só que para chegar também nesse momento aqui, nas mãos do oleiro, você vai passar por outras coisas, por outros momentos ainda. Geralmente o barro, quando ele é colocado na cisterna, entenda uma coisa, eu falei para vocês, ele não enche o espaço até transbordar, sim ou não? Sim. O que significa isso para a gente? Significa que nosso nível de prepotência, o nosso nível de egoísmo, o nosso nível de soberba está tão elevado que a gente precisa ser separado e tratado no particular com o Senhor, para que Ele possa ministrar no nosso coração, e nós devemos permitir que essa água possa tratar conosco. Se não houver essa humildade, se não houver esse quebrantamento, se não houver esse reconhecimento que você é barro e que você deseja ser, você não será tratado, você não será transformado num vaso. Agora, depois desse tempo, sabe o que acontece? Aí ele mostrou uma máquina. Hoje em dia a tecnologia, né, veio trazendo novas, a tecnologia veio trazendo novas coisas, né, novas máquinas, mas ele joga aquele barro que ficou lá naquela cisterna, mais ou menos, e joga dentro daquela máquina. Aquela máquina começa a bater, como se fosse um liquidificador de barro, né? E ela começa a bater, mas bate muito, irmãos, no barro. E aí, à medida que vai batendo no barro,
raízes vão colando na parede, assim, vão se soltando do barro. E as pedras também vão se soltando do barro, até ficar uma massa que ela mesma é extraído dali, que sai pela parte do baixo do aparelho, né, da máquina, para que aquele montante de barro ali, agora aquela massa de barro, possa então ser trabalhada pelo oleiro. Mas é interessante que enquanto não existia essa máquina, o pastor Arthur hoje, a gente conversava isso na reunião do presbitério, e a família dele, né, seu avô, não é isso? Todo mundo era oleiro, né? A família dele, todo mundo era oleiro. Então, quando não existia a máquina, como que era feito, pastor Arthur? Exatamente. Como que fazia? Existia um tacho, né? Um local, e ali, com os pés, o oleiro ia amassando aquele barro. Amassando até que fosse retirando aqueles resíduos de lixo, de pedras, né, de raízes, para preparar o barro para que depois ele fosse parar no torno do oleiro, ou nesse negócio que roda, que é o torno mesmo. Amém. E aí a gente começa a olhar para isso, e é muito claro o que a Bíblia está dizendo. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que está assistindo online, tem clara a lição que Deus está nos ensinando. Se nós somos o barro, se Ele é o oleiro, nós precisamos passar por um processo que às vezes tem que amassar, e você talvez hoje esteja sentindo esse amasso do oleiro sobre você. Por quê? Porque ele está tirando de você as raízes, o lixo, as pedras. Agora deixa eu te dizer uma coisa. É importante ressaltar a você que muitos estão passando por essa fase por circunstâncias inesperadas. Então há coisas que acontecem na nossa vida. É uma enfermidade, é um desemprego, é uma crise familiar, ou seja, coisas que acontecem na vida da gente de forma inesperada. Mas também há pessoas que estão passando por isso por escolhas pessoais. Elas fizeram a escolha. Aí eu vou perguntar, o oleiro na sua vida é Jesus ou o inimigo? É Jesus ou o nosso inimigo? O diabo mesmo. Mas o diabo é oleiro, o diabo é imitador. Ele quer imitar Jesus, sabia disso? E há pessoas que precisam atentar para isso. É claro, queridos, que vamos cometer erros em nossas vidas, é óbvio isso. Mas há um caminho para aquele que é barro. Qual é o caminho? É o caminho do arrependimento. É o caminho de se humilhar. Lembra lá da cisterna, que era jogado os vasos quebrados e o barro, e a água fica ali? Esse é o caminho para aquele que é barro. Esse processo de ser vaso e barro, ele acontece constantemente em nossa vida. Não é que hoje você é um vaso e amanhã você é o quê? Você continua sendo vaso, às vezes quebra, às vezes Deus vai te fazer de novo, porque você vai continuar sendo a matéria-prima chamada barro. E Ele precisa tratar com você. Por vezes, esse barro, esse vaso, né, ele está trincado, quebrado, tem que voltar a essa cisterna. Agora, existem pessoas que por suas escolhas pessoais, eles continuam vivendo em pecado conscientemente. Aí, você já viu a pessoa? Aí começa a dizer assim, eu estou passando uma prova, mas uma prova terrível na minha vida, sabe? É uma prova muito grande. Mas está vivendo em adultério, está vivendo na prostituição, está vivendo na corrupção. Aí vem para a igreja, né? Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Queridos, eu estou, já não posso dizer cansado, mas percebendo claramente como que pessoas eles vão de igreja a igreja, cada um contando sua própria história. E aí chega num certo local, e às vezes o pastor, o líder não sabe de nada. E chega ali, às vezes um relacionamento de adultério. E você se depara com aquilo, e a pessoa diz, eu estou passando uma prova muito grande. E às vezes nós estamos orando por uma pessoa, que na verdade ela escolheu viver daquele jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela escolheu viver daquele jeito,
Mas ela está dando o nome disso, de barro. Eu sou barro e eu estou sendo amassado pelo Senhor. Você não está sendo amassado pelo Senhor. Você não está sendo amassado pelo Senhor. Porque barro nas mãos do oleiro não é esse o processo. Você fez uma escolha. Você não quis mergulhar naquela cisterna. Você não quis ouvir a voz de Deus. Você não quis ouvir a voz do Espírito Santo. Você não quis ouvir o que a palavra nos diz. E aí você pensa, eu estou sendo tratado por Deus. Você não está sendo tratado por Deus. Me perdoe. Mas é o diabo que está te amassando. É o diabo que está te humilhando. É o diabo que está te jogando para longe. E você está pensando que é Deus que está fazendo alguma coisa na sua vida. Deus, Ele não fica compactuado com o pecado. Deixa eu deixar algo bem claro aqui nessa igreja, como pastor eu falo para vocês. Essa igreja não aceita adultério. Não aceita adultério. E nenhum papel na face da terra cobre pecado. Eu vou, resolver minha situação pegando um documento lá no cartório. Agora está tudo certinho. Se então o papel tem poder para cobrir teu pecado, para que Jesus foi na cruz? Desde quando um documento cobre pecado? Desde quando um documento cobre pecados, queridos? Nunca! Não vai cobrir pecados. Não estou falando que você não deva fazer isso. Eu estou falando que há pessoas que estão pensando assim. E o diabo está fazendo um alvoroço na vida dele. E ele está pensando, eu estou numa prova, numa luta tão grande dentro de mim. É o Senhor falando comigo. O Senhor nada. Que Senhor nada. É a sua própria carne, são os seus próprios desejos. E é o diabo querendo te humilhar. E aí Deus vem falando para você, eu quero transformar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Porque qual é o desejo do oleiro, querido Deus? Fala para mim, qual é o desejo? Moldar o vaso, não é esse? O desejo do oleiro, chamado Deus, não é transformar o vaso? Mesmo que ele despedace nas mãos dele, o que ele quer fazer? Ele não quer transformar o vaso? Não é isso? Esse é o desejo de Deus. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que nos humilhar. Nós vamos ter que nos arrepender, nós vamos ter que refazer o caminho. Não adianta dizer, eu deixo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo fez novo, verdade, para a condenação ou para a vida eterna. Mas para as circunstâncias dessa vida não é assim que funciona, querido. Nós temos que entender isso. Nós precisamos ser amadurecidos nisso. Então, se você não permitir que Deus retire essas raízes, essas pedras, essas coisas, não tem jeito. Ele vai atrapalhar a confecção do vaso. Há pessoas, que é outra coisa interessante que eu olhei nesse texto, que eles sabem que são barro, imaginam ser barro nas mãos de Deus. Em algum momento, esse barro se desfez, lá o texto fala, na mão do oleiro. Aí o oleiro, que representa Deus, ele é transformado de novo, então, ele é feito de novo. Sabe o que acontece? Tem muita gente pensando que não haverá nenhuma consequência. Sabia disso? Porque qual é a ideia que o texto pode passar para a pessoa? Eu posso até errar, claro, eu também posso, você também pode. Quem que não vai errar? Não vamos errar? Mas eu estou nas mãos de quem? Do oleiro. O problema é que tem gente que está pegando isso aqui e tirando a sua própria responsabilidade. Dos seus atos, das suas atitudes. Está esquecendo que Deus vai cobrar de cada um de nós. Quer ver? Olha o texto aí de Jeremias 18, a partir do versículo 7. Olha o que diz. Porque a gente lê o texto e fala, comunidade de Israel, eu sou esse oleiro, eu vou transformar vocês. Agora, olha o que diz a partir do versículo 7. Você está ligado aí, meu irmão? Se em algum momento, Deus falando, eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado,
despedaçado e arruinado, Deus está falando, eu vou decretar, essa nação será destruída. É isso que ele está falando, ok? Se em algum momento isso acontecer, e se essa nação que eu adverti, que eu chamei a atenção, converter-se da sua perversidade, então, de quem é a responsabilidade de converter-se? Da nação. Agora, pega a nação, e você é essa nação. Deus está falando assim, se há um decreto sobre a tua vida, que a Bíblia já deu, que nenhum profeta precisa falando, que consequência de pecado existe, mas, se você se arrepender de verdade, ele está dizendo aqui na palavra, olha só, eu me arrependerei, não é porque Deus se arrepende, essa expressão é utilizada só para a gente compreender o texto, ok? Deus não pode se arrepender de alguma coisa, né? Deus não se arrepende de nada, mas olha só, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Então muita gente está olhando assim, o vaso nas mãos do oleiro, eu estou sempre nas mãos do Senhor, mesmo se eu errar, Ele vai me consertar e vai fazer de novo. É verdade, desde que você se arrependa, desde que você se converta. Não fique pensando que nós somos barro nas mãos do oleiro e vamos continuar vivendo no pecado e vamos continuar vivendo assim como se nada estivesse acontecendo. Agora olha o texto, vai continuar. Se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo, quem está falando aqui, gente? É Deus. Ou seja, ele está falando assim, se eu declarar, essa nação aqui será abençoada, essa família será abençoada, você será abençoado, se eu declarar, mas se essa pessoa tomar no seu livre-arbítrio, na sua, a questão que você tem de decisão, que Deus te deu, o poder de escolher, se você escolher me desobedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Aqui está dizendo o texto, né? Aí ele vai completar, olha só. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Deus já deu a explicação anteriormente, o que ele falou? Se eu proclamar o bem, desobedecer, eu vou voltar atrás com a minha palavra. Não que eu vou voltar atrás, você vai perder a sua bênção. Eu não vou consertar um vaso que não quer ser consertado. Agora, se eu declarar também a desgraça e se arrepender, eu vou consertar o vaso. Olha o que ele está dizendo aqui. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Arrependimento aponta para mudança de comportamento. Não tem como você dizer, estou arrependido, poxa, vacilei. Você tem que mudar o comportamento. Se você não muda o comportamento, a conversão é um 360, não é isso? Fala, né? Uma meia volta. 180, perdão, 360. 180. É uma meia volta, você dá uma volta para Deus. Se você não fizer isso, não tem tratamento de Deus. Agora olha o que ele disse aqui. Que coisa triste, queridos. Olha que coisa triste. Ele já está avisando ao profeta. Já está avisando. Mas eles vão te responder. Eles responderão, não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Olha, Deus está falando para Jeremias, você vai levar uma palavra ao meu povo. E vai dizer para eles, se arrependam, porque senão o mal virá sobre vocês. Mas eu já vou te preparar, Jeremias, para uma coisa. Eles vão dizer, não quero nem saber. Se dane. Dane-se. E daí, vou continuar vivendo a minha vida. Irmãos, olha que situação triste estava a nação de Israel.
Deus já sabia que eles iriam negá-lo, já preparou o profeta. Às vezes a gente prega, o que a gente, quando pregador, você como líder de célula, você que ministra a palavra, você imagina, você vai trazer uma palavra e as pessoas vão se converter, né? Lembra de Elias, lá e todo mundo vai se converter, aquela coisa, e de repente você entrega a palavra, continua a mesma coisa. Continua o mesmo adultério, mesma prostituição, mesma fornicação, mesma bebedice, mesma zombaria, dureza do coração. Que tipo de vaso é esse? Não é Deus que está tratando esse barro. Não é Deus. Não se engane. Não pode ser Deus. Se eu não me arrepender, se eu não me entregar, se eu não desejar ser esse barro, onde Deus está falando assim, eu quero tratar com você, e mudar a minha conduta, querido, você vai ter que aprender a abrir mão, sim. Você vai ter que aprender a dizer não para aquilo que talvez você esteja vivendo agora, mesmo que lhe custe muito, até custe a sua vida, seus recursos, você vai ter que escolher, você terá que escolher, e essa escolha vem de você, porque Deus está falando, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, eu não deixarei que o mal venha sobre ele, mas se ele não se arrepender, eu vou deixar o mal vir sobre ele. E é triste ver uma resposta de um povo assim, queridos. Imagine você um profeta, eu já vou profetizar uma coisa, que eu já sei qual é a resposta do povo. Imagine você vai pregar e Deus fala antes, olha, você vai pregar hoje, vai falar a minha palavra, mas no final, ninguém vai dar a mínima para você. Duro isso, né? Parece simples, né? Parece simples de subir num púlpito, tomar essa responsabilidade de estar aqui online, o mundo todo pode nos assistir hoje. E parece muito simples, e não é, queridos. O que ele está dizendo aqui é muito sério. E tem gente que está pensando que isso era lá para só para Israel. Israel, queridos, os princípios são os mesmos. Nada disso mudou. Aí você tem que fazer uma escolha. Domingo passado nós decidimos aqui por uma escolha. Quem vai descer a casa do oleiro? Você escolheu, eu vou descer a casa do oleiro. Eu quero descer a casa do oleiro. E agora? Agora eu estou na casa do oleiro. O que vai acontecer? Eu sou o barro. Agora o oleiro já te jogou na cisterna. Aí a palavra está sendo ministrada. Você está sendo molhado pela palavra. E aí você que vinha com aquela soberba, eu sou crente, eu sou o que faço, ou então eu sou mais especial do que os outros, aí Deus vai te quebrando, te quebrando, te quebrando, te quebrando aos pouquinhos, você vai baixando, aí depois que você estiver lá embaixo, querido, Ele vai nos pegar, eu e você, aí Ele vai jogar no chão, se não tinha máquina naquela época, né? Vai jogar no chão, porque eu vi como que o oleiro faz, ele joga com força, não joga devagar não, bum! E começa a pisar, vai pisando, e aí você vai sentir Deus te amassando, querido. Mas eu prefiro ser amassado por Deus, que ser amassado pelo diabo. Porque quando Deus me amassa, é para me curar. Mas quando o diabo me amassa, é para me destruir. A escolha que eu e você temos que fazer é, Deus apresentou a sua palavra. Deus apresentou que nós somos barro. Eu tenho a consciência de ser barro. Mas é a escolha. Eu vou sair daqui hoje, trazendo essa palavra para você, e você vai continuando a fazer a sua escolha. Pastor nenhum vai fazer a escolha para você, líder nenhum responde por você, eu não respondo pelos seus atos. Eu não respondo pelos atos de Júnior, nem Júnior responde pelos meus atos. Ele é o Júnior, eu sou o Wagner. Eu respondo o que eu devo ao Júnior, que a Bíblia diz? Qual é a minha dívida com ele? Amor. Eu devo a ele o amor. A Bíblia diz, você não deve nada, a não ser o amor. Eu devo a ele o amor, ele me deve o amor também. Mas quem vai fazer a escolha é ele, não sou eu. E eu também farei minhas escolhas. Então um pastor, um líder, ele não é responsável pelas suas escolhas. Ele é um pregador do Evangelho.
Ele é um proclamador. Porque imagine você fosse um Jeremias naquele tempo. Tu vai pregar, meu filho. E eles vão dizer, não quero nem saber. Sabe o que eu ia falar para Deus, talvez? Jeremias até falou, né? Não queria. Dizem que Jeremias é o profeta chorão, né? Por causa das lamentações de Jeremias, né? A gente poderia dizer, Senhor, então para que eu vou pregar? Para que eu vou pregar, já que o povo vai me negar? Para que eu vou perder meu tempo? Para que eu vou perder tempo com isso? Eles já vão dizer não, o senhor já sabe. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo a tremenda e maravilhosa misericórdia de Deus. Que mesmo sabendo qual seria a resposta, ninguém vai poder dizer, eu não te avisei. Um dia, quando Deus nos cobrar nossas ações e atitudes, todo mundo aqui, está gravado agora, vocês vão lembrar, Deus avisou. Deus avisou. Não foi falta de aviso. E cada um responderá por si. Porque todos aqui têm o poder de fazer uma escolha. Agora, qual escolha você vai fazer é com você. Eu já fiz a minha. Não sou perfeito como você também não é. Mas eu fiz a minha escolha. De vez em quando Deus me joga para a cisterna, joga. Ele tem que fazer isso, queridos. Tem que fazer isso com você também de vez em quando. Porque a gente fica meio soberbo. A gente começa a achar que é melhor do que os outros. Que é mais especial do que o outro que está lá fora. Que é mais porque eu sou crente, ou que eu sou líder, ou que eu sou pastor. Aí Deus te quebra, me permite algumas coisas e me joga lá na cisterna. Para lá na cisterna eu ficar quietinho, fica quietinho aí que eu vou tratar de você agora. Tem gente que nem na cisterna fica quieto, em vez de ficar quieto, vai para a rede social falar bobagem, vai contar historinha, falar mal dos outros. Quando eu estava mal, sabe o que eu fiz? Eu fui ficar quietinho, eu falei, vou ficar quietinho. Para que eu vou ficar na rede social? Vou ficar fingindo uma coisa que eu não sou? Nem que eu estou vivendo. Eu vou para a cisterna. E vou pegar a palavra, porque a palavra vai me lavar. E aí, Deus vai me amassar. Esse processo, queridos, acontece na nossa vida constantemente. Para quê? Qual o objetivo? Deus quer que nós passamos por um arrependimento genuíno. Porque Ele disse, porque eu quero abençoar essa nação. Se essa nação se arrepender, eu vou abençoá-la. Se essa nação se arrepender, eu a abençoarei. Eu farei com que ela prospere. Terá minha mão sobre ela. Eu não vou deixar que o mal atinja essa nação. Mas ela tem que fazer uma coisa. Ela tem que se arrepender. Ela tem que deixar seus atos. Ela tem que abrir mão de tudo e voltar-se totalmente para mim. Se isso acontecer, a minha bênção vem sobre essa nação. Então aprenda uma coisa. A oração de um justo pode sim muito em seus efeitos. Uma oração de justo não transforma o coração de pecador. Quem transforma é o Espírito Santo. Mas quem decide somos eu e você. Deus deixou isso claro para nós. Eu queria transformar, eu quero transformar Israel. Mas eles vão te dizer, Jeremias, nós não queremos. Que dureza ser profeta, onde você vai pregar dizendo, vou te mandar pregar lá no Laranjal. Rodrigo, se prepare. Você vai pregar uma mensagem poderosa que eu vou te dar. Eu vou te entregar, a mensagem vai ser minha. Mas eles vão dizer não para você. Eles vão rir da sua cara e ainda vão zombar de você. Que dureza falar isso, né, queridos? Isso dói. Dói no coração de um profeta. Mas ele foi lá e pregou, já sabendo qual seria a resposta. E a quem Deus abençoou? Deus abençoou o profeta, aquele que obedeceu, mesmo sabendo que a resposta seria negativa. Você e eu somos proclamadores. Nós não transformamos o coração de ninguém aqui em lugar nenhum na face da terra.
eu não sou responsável pelos seus atos, nem você pelos meus. A minha responsabilidade com você, como pastor, é cuidar de você e te ajudar, mas não responder por aquilo que você faz. Quem responde é você mesmo, assim como eu respondo pelos meus atos, diante do Senhor e diante da sociedade. Eu preciso entender que a consequência do que eu estou fazendo hoje, ela virá, queridos. E você nunca poderá dizer: Deus não me falou, porque Deus te falou, e Ele está falando todo dia pela sua palavra. Ninguém aqui vai ter desculpa nenhuma, eu e você não temos desculpas. Então o que eu quero? Eu quero ser barro, eu desejo ser barro. Vamos orar. Fecha teus olhos aí. Oh Deus, Senhor, às vezes precisamos ir para a cisterna, Senhor. Às vezes até um vaso de honra quebrado, e o Senhor nos joga lá para poder sermos tratados, e só permanecemos lá se nós nos humilharmos. Senhor, os vasos trincados são misturados aos vasos, ao barro novo, no processo para que possa ser reutilizado. Isso nos mostra, Senhor, que sendo de um mês cristão ou de 40 anos, nós somos os mesmos. Nós somos vaso, nós somos barro e nada mais. Senhor, eu sei que o Senhor chamou Jeremias, separou já desde o ventre, já desde pequeno ele era seu profeta. Ele se achava muito jovem, Senhor. E diante desse texto, oh Pai, ele tinha que proclamar uma palavra que ele já sabia a resposta do povo. Deus, a Tua palavra tem sido pregada, consequências nós já sabemos quais são. O Senhor nos deu a liberdade para fazer as escolhas, e muitos continuam pensando que nada vai acontecer. E o Senhor disse para aquele homem, quando o Senhor contou aquela parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Senhor, eu não quero ser um louco. Eu não quero viver do jeito que eu acho que tem que viver, pensando que a graça do Senhor não nos joga no inferno. O Senhor não nos joga no inferno. Somos nós que escolhemos ir para lá. Nós é que escolhemos ser tratados pelo Senhor ou pelo diabo. Porque quando escolhemos viver nossos próprios interesses, quem nos governa não é o Senhor. Então, ó Deus, para quem está ouvindo essa palavra e para a minha vida agora, Senhor, é hora de nós fazermos uma escolha. Semana passada nós escolhemos descer à casa do oleiro, mas hoje eu quero desejar ser barro, e se necessário for, ser quebrado e jogado na cisterna de novo, para que o Senhor comece a me molhar com a Tua palavra, com a unção da Tua palavra, com o poder da Tua palavra, e a minha soberba cair por terra, meu orgulho cair por terra, minha prepotência cair por terra, meu egoísmo cair por terra. E aí o Senhor vai me pegar e vai me amassar até tirar as raízes, as pedras,
o lixo. E aí vai começar a transformar num novo vaso. Ainda existe tanta coisa para acontecer através dessa palavra, Senhor. Mas hoje, eu declaro que faço a minha escolha. Eu desejo ser barro. Assim como Josué um dia declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo tinha que decidir a quem eles queriam servir. E Josué declarou: eu decidi que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós aqui também fazemos uma escolha agora. Cada um de forma individual agora faz a sua própria escolha. Ou eu desejo ser barro nas mãos do oleiro, ou eu serei barro nas mãos do inimigo. Qual é a sua escolha, querido? Em nome de Jesus, qual é a sua escolha? Se você escolhe ser barro nas mãos do oleiro Deus, que é perfeito, que é justo, que é santo, que é todo poderoso, que pode te livrar de todo mal, te dar salvação eterna. Não estou dizendo que você não vai ter problemas, que você não vai ter lutas, nada disso. Por vezes você vai ter que voltar para a cisterna. Por vezes nós vamos ter que ser amassados novamente. Mas eu preciso desejar isso. Eu tenho que querer isso, rejeitando todas as outras obras, para ser um vaso nas mãos do oleiro.